Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no último dia 6, funcionários do Banco Santander fizeram uma paralisação nas agências do centro da cidade por 24 horas. Para saber mais detalhes, a nossa equipe conversou com o presidente do Sindicato dos Bancários, Jairo França. No caso do Santander é diferente, porque o Santander, além dessa cobrança de meta, o banco também está demitiu 11 funcionários no estado de Alagoas e no Brasil já são em número de 1.000. Há comentários a respeito que até sexta-feira o Banco Santander deve estar demitindo 5.000 funcionários toda a sua rede, e é uma coisa estranha para nós, porque na Espanha, que está em crise, tá? E crise financeira mundial, que está dentro da crise financeira mundial, o Santander não demite nenhum funcionário. Nós não queremos que ele demita os funcionários de lá, mas também por que ele não demite na Espanha, que é onde é sua cidade natal, e demite aqui no Brasil? Então nós queremos igualdade nas condições, porque o Banco Santander, o lucro diminuiu um pouco, mas continua lucrando. O sindicato pretende fazer essa paralisação amanhã e pretende estender se caso as reivindicações não forem atendidas? Amanhã a gente deve estar fechando o Santander também por 24 horas, tá? E caso o banco continue na sua carreira de demissão, a gente fecha por termo determinado. Só que isso, quem vai avaliar são os sindicatos ao longo do mês, e aí a gente vai fazer uma avaliação e no futuro a gente poderá fazer uma paralisação por tempo determinado. E hoje, sexta-feira, você já sabe, é hora do nosso quadro Eu Quero Ver Cultura com Pablo Gomes. Na semana que comemora o centenário do Rei do Baião, o programa Eu Quero Ver homenageia Luiz Gonzaga. Luiz Lua Gonzaga do Nascimento nasceu em Exu, sertão de Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. Luiz Gonzaga foi, sem dúvida, um dos mais importantes artistas da música popular brasileira. Sempre acompanhado de sua sanfona, levou para todo o Brasil a alegria das festas juninas e dos forrós pé de serra. Mas também não esqueceu de cantar em suas músicas a pobreza, as tristezas e as injustiças de seu sertão. Luiz Gonzaga foi um músico admirado por grandes nomes da MPB, como Dorival Caymmi, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Dentre suas músicas mais famosas estão Baião de Dois, Juazeiro e Asa Branca. E essa é a homenagem do programa Eu Quero Ver ao inesquecível Rei do Baião. Tenham todos um ótimo final de semana. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3 presentes. Você tem que me voltar 17. Você tem que me voltar 17. Você tem que me voltar. Mas eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3 presentes. Você tem que me voltar 17. E você tem que me voltar 17. Nesse programa que agora começa, eu conto com a participação de um artista brasileiro. Ele sabe muitas coisas de sua vida, mas ele também tem uma porção de dúvidas. Luiz Gonzaga Júnior, por favor. Você conhece esse moço, Luiz? Eu acho que já vi ele. Como é que é? Tudo bem por aí? Menino travesso, inteligente. Escute uma coisa, você começou a cantar aí e eu estava lembrando do sertão que eu conheço pouco, não tanto quanto você, mas que eu conheço e que gosto muito. Eu queria saber como é que foi a tua infância. Minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho de seus pais. Isso não me faltou em casa, como não tem faltado também na minha, você sabe disso. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão, no meu
roçado trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome shot a noite inteira. É verdade que você participou de 5 revoluções? Fome, é verdade, eu participei de 5 revoluções. Revolução de 30, de 32, e depois de 33 eu fiz a chamada Guerra do Chaco, veio de 34, a integralista e a intentona comunista. Então foi revoluções como o diabo, viu? E você deu muito tiro? Não, eu nunca dei um tiro. Nenhum? Não, naquele tempo e até hoje, o Brasil é um lugar bonzinho danado para a revolução. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar esta boa mazurquinha que pra você vou cantar. Força, meu bem, a sanfona tocar. Pipirifom, pipirifom, tocar no baixo desse acordeão. Pipirifom, pipirifom, e mazurquinha de compasso bom. Por que utilizar somente o triângulo, zabumba? Por que só o trio? Eu vinha cantando sozinho, mas eu precisava de um ritmo, porque a música nordestina precisava de coro. Coro que eu digo é coro de cachorro, coro de bode. Negócio para bater, como no Rio de Janeiro se usa coro de gato, né? Então, primeiramente, eu criei o zabumba baseado nas bandas de couro lá do sertão, aquelas que nós chamamos de esquenta mulher. Mas a zabumba só, eu fiquei assim com a asa quebrada. Eu precisava descobrir um instrumento bastante vibrante, agudo, para brigar com a zabumba. Até que vi no Recife passar um menino vendendo cavaco chinês, aquele tubo nas costas, tocando o tinguilim, como ele chamava o tinguilim. Aí ele fazia aquilo com uma certa cadência, né? Eu digo, pronto, achei o marido da zabumba. Qual foi o maior sucesso obtido pela dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira? E você fica agora com as notícias sindicais que acontecem em todo o Brasil com o Jornal da CUT Nacional. Esta edição é especial e vai mostrar os efeitos da estiagem que atinge a região do semiárido no Nordeste brasileiro. Nossa reportagem visitou municípios da Paraíba e de Pernambuco para conhecer algumas experiências de enfrentamento a esses efeitos. As imagens que você vê podem parecer a representação de uma tragédia. Porém, essas árvores, na verdade, soltaram todas as suas folhas para que pudessem reservar as energias essenciais para o período de estiagem. Basta a chuva de algumas horas e em poucos dias florescem novamente. A natureza apresenta mecanismos de defesa eficazes para enfrentar seus maiores obstáculos. O homem, nem sempre. Esta propriedade originalmente ela tinha como atividade a agropecuária, atividade agropecuária que era mantida com este açude que você vê aqui, que está nesse estado, porém antes a água vinha até exatamente aonde eu estou. A alternativa que o proprietário encontrou foi montar um hotel-fazenda. Aí então a atividade passou a ser outra. A água do açude era utilizada para a recreação dos hóspedes, com pescaria e outras atividades. Porém, com a seca, a solução encontrada por esse proprietário foi manter o hotel-fazenda só com hospedagens para pessoas que vêm para a cidade de Patos para eventos, por exemplo. É mais uma experiência de alternativas contra a seca. São vários os projetos que permitem ao agricultor familiar nordestino ter acesso à água. Porém, não são tão simples os meios para se obter esses recursos. Falta de investimento, de políticas públicas voltadas à solução do problema a longo prazo e a burocracia são os principais problemas. Em algumas regiões, é possível a perfuração de poços artesianos para obtenção da água. Falta agilidade e facilitação de crédito para os agricultores. Alguns acabam se desfazendo dos próprios bens para ter um poço em seu lote.
O assentamento Campo Comprido, aqui no município de Patos, na Paraíba, é um local onde a gente encontra algumas experiências, algumas alternativas no enfrentamento aos efeitos da seca. Eu estou aqui com o agricultor Sovando de Lima, que vai explicar para a gente o que ele fez e qual foi a dificuldade. A gente está vendo aqui uma cultura sendo irrigada aqui, né, Sovando? Como é que o senhor chegou a isso? Rapaz, com muito trabalho, mas o cara tendo fé em Deus e força de vontade, chega lá. Não é fácil não, porque as coisas tudo é difícil. Não é nada fácil. Mas graças a Deus eu comecei e está aí a prova para todo mundo ver, né? O que é que o senhor tem aqui na sua propriedade? Tem soldo, tem capim, tem jimum, tem bananeira. Tudo E como é que o senhor mantém tudo isso irrigado? Só com esse pocinho ali. Foi difícil fazer um poço? Como é que é? Tem um lençol freático aqui embaixo? Explica qual que é o sistema aqui de irrigação? Como é que funciona? Como é que o senhor obtém essa água através do poço? Rapaz, cavando e tirando a areia, cheguei num ponto de 5 metros de fundura. Sim. Aí com 5 metros de vazamento que dá para aguar isso aí suficiente. Aí foi meu caso, foi esse daí. Mas eu tenho uma bomba nisso e existe uma dificuldade em conseguir essa bomba, tem um preço? Depois chegou o pior. Quando eu aprontei isso aí tudinho, cadê o dinheiro da bomba? Rapaz, a dificuldade do financiamento é mais difícil que o dedo de freira. Porque na prática eles têm empréstimo. Mas quando você chega lá, a realidade é outra muito diferente. Quantas famílias tem aqui nesse assentamento? 86. E quantas delas têm poços? Rapaz, aqui tem na média de uns 60 a 70 poços. Mas a dificuldade é essa. O cara tem o poço, não tem a bomba, tem o poço, não tem a energia. A maioria quer trabalhar, mas não tem condição de trabalhar. Como vai trabalhar sem ter com o que fazer? Porque não tem condição. Sovando, a gente percebe então pelo depoimento do senhor que a seca é um fenômeno natural aqui da região, mas tem como se preparar para ela. Explica para a gente a sua experiência com a seca, o que o senhor acha? Rapaz, tendo um pouco d'água você atravessa a seca tranquilo. Não tem problema, você sendo um cabo organizado, fazendo um cilindro que nem tem isso aqui, você cilar isso aqui para guardar para uma seca, você atravessa muito fácil. Mas existe o detalhe que a pessoa não tem com o que fazer, né? Tem a água, tem o poço, mas não tem a energia, nem tem o motor. O detalhe é esse. Tá bom, essa é a experiência do Sovando, que conseguiu atravessar a seca. O maior trabalho do mundo foi esse, mas graças a Deus venci. A gente vê aqui uma paisagem que já caracteriza a seca. Essa é uma das maiores secas dos últimos tempos. Só que a sua propriedade aqui, o seu lote, o que você planta aqui, Deca? Eu vivo aqui de verdura, né? Que chama, como é que se chama? Aqui eu planto o alface, o coentro, a cebola, tem o girimum. Agora, como é que você conseguiu trazer irrigação? Qual que é o sistema? É também o sistema de poço ou não? Tá os buracos ali, ó, os motoreiros encostados. A gente vai cavando devagarzinho, sem condições mesmo, que não tem. Tá para ir só arrumando as despesas mesmo, aí vontade de fazer uns poços a gente tem, né? Mas cadê as condições com um tempão brabo desse? Você não teve ajuda nenhuma para fazer esse poço? De onde é que você foi buscar recurso? Esse próprio. Daqui mesmo, tô tirando daqui mesmo. Tiro uma coisinha para aqui, outra para ali, e eu vou me rebolando, né? Mas se Deus quiser eu chego lá. Agora o detalhe é que você não tem energia elétrica aqui para manter a bomba do seu poço, né? Como é que você faz? A gente tem que comprar óleo todo dia para poder aguar. Não fica mais caro? É drobado. Hoje mesmo, em 30 dias eu estou gastando o quê com óleo? Na faixa de R$140. Se fosse energia eu estava gastando abaixo de uns 60. Né? Porque aí bom que não serve, porque o motor dá problema, o vai ter que ir na rua buscar um cara para ajeitar, pia, tamanho da despesa, né? Falta uma peça, toda pecinha é 100, 200 reais. Aí é muito mais caro, porque a gente vive disso mesmo, aí se astreva a batalhar, mas que é complicado é. E por que você não conseguiu a luz elétrica ainda? Qual que é o entrave nisso? Rapaz, nós vem batendo muito, aí se ajuntou 4, tem aqui 4. Fomos lá e lá na Energisa, aí disseram, olha, tem um projeto do governo aí, vocês compram os padrão, que é por conta de vocês, eles colocam que o máximo é 30 dias para botar, nós vai entrar para 90 aí. Compramos sem ter condições mesmo, mas botamos, né? Para ir prontinho, energia nada. Aí eu não sei o que é que está acontecendo, né?
E como é que o senhor vende a produção aqui? A gente sabe que não tem agrotóxico nenhum, é tudo orgânico, tudo natural. Como é que o senhor comercializa isso? Olha, isso é, a mulher tem um pontinho na rua, do jeito que eu levo aqui, entrega ela, vendo lá, prontinho na hora. Vende bem? O pessoal gosta? Ah, Maria, tem gente demais. Dá para viver, nessa época de seca, dá para viver com esse tipo de solução? Dá para sobreviver ou para se prevenir contra os efeitos da seca ou não, seu Leco? Dá para ir, não dá para o cabo viver bem não, mas dá para ir levando. No Brasil, 70% do que o brasileiro come é produto da agricultura familiar. No caso do Nordeste, é na feira popular que os produtos são comercializados. Na maioria dos casos, as famílias que produzem no campo trazem à feira para comercializar e, assim, gerar sua renda. A gente temos 2 poços, aí conseguimos outro do projeto Dom Helder, porque nessa época a gente tinha dificuldade de plantar. Porque as águas baixas, né? Que a gente trabalha com água de poços. Aí a gente conseguiu um do projeto Noelda, que foi uma benção. Aí hoje em dia, graças a Deus, não falta água para nós. Mas tem outras famílias, outras comunidades, que os poços deles secaram e eles não têm produção. A gente aqui tinha 10 barracos, hoje só estamos em 6, na feira orgânica de Monteiro. O governo deveria olhar mais para o Nordeste e apoiar as pessoas que precisam trabalhar e sobrevivem da agricultura familiar. Mas não só o crédito é necessário para a construção de poços. A tecnologia disponível atualmente precisa ser compartilhada com os agricultores através de assistência e instrução. Perfurar e instalar um poço requer alguns cuidados, como não permitir animais ao seu redor, arborização e barragens subterrâneas. Outras alternativas também são viáveis, como armazenar água das épocas de chuva em açudes, construir rios temporários e a silagem, que conserva o alimento para uso animal para ser utilizado em épocas de seca. Hoje a silagem ela é feita dessa forma, na superfície do solo, limpa aqui, como você diz, bota forra com bagaço, depois moe e vai jogando em cima e pisando. Se não tem trator, se não tem animais para pisar, a gente mesmo vai pisando e vai elevando. Elevando até chegar ao ponto de cobrir. Aí sim, aí você quando está aqui, ó, o que era ideal, nesse caso aqui, fez quadrada, fez, mas o que é ideal? Cavar, terminou, cava uma valeta de mais ou menos 20 centímetros de largura e 10 de profundidade. Aí você cavou em volta do cílio todinho, ó. Vem com a lona por cima e aqui a lona, ó, ela vai para baixo. Em vez da silagem ficar baixa, ela vai ficar como se estivesse lá elevada, né? Por conta dessa valeta. E a umidade vai dar para o outro lado. E quando chove, a água vai bater na lona e escorrer para cá. E não vai ficar na silagem. Quaisquer alternativas a serem adotadas exigem esses cuidados. Fazer é necessário. A forma correta de se fazer é fundamental. Atualmente, 60% da produção estocada em silos é perdida por consequência do mau armazenamento. O que é que o mobilizador faz, né? O mobilizador social? Ele articula grupos, né, principalmente dentro das políticas públicas e dentro do associativismo, dentro das associações ou assentamento. A gente articula as famílias para que elas possam viver e sobreviver no Cariri, como aqui é tão falado, como tão seco que é. E sim, a gente tem uma política aplicativa para as famílias que não é combater a seca, e sim conviver com a seca, né? Esse trabalho é importante porque a gente fiscaliza todo o projeto que é desenvolvido, tanto pelo projeto Dom Helder Câmara, como também pela parceria da Copagel e a CUT, que faz essa parceria, esse desenvolvimento. Então, a importância da CUT é desenvolver as atividades na geração de emprego e renda entre as famílias. No caso das hortaliças, a castanha de caju, a apicultura, avicultura, caprinocultura, essas atividades faz com que o homem e a mulher do campo viva e conviva dentro dos seus próprios lares, sem precisar de ir para o Rio, São Paulo, busca de melhoria de vida.
E aqui a gente sabe que tem como a gente viver e conviver dentro do nosso Cariri. A importância é muito grande porque a gente tem o potencial. O que falta mais é um incentivo político para nos fazer a parceria para que a gente desenvolva muito mais os trabalhos, como é tão bem desenvolvido, como é o trabalho da CUT aqui no Cariri. O senhor João Quirino tem como alternativa no período de seca a produção de leite de cabra, mas demora até 4 meses para receber o dinheiro do que vende. Não bastasse o longo período, ele pode vender apenas 17 litros do leite por dia. Para conseguir se manter, o senhor João Quirino já teve de se desfazer de parte do seu rebanho. A primeira coisa, assim, o senhor tem a criação de cabras, aqui o senhor faz produção de leite de cabra, isso é uma alternativa para as épocas de estiagem aqui no Nordeste, é isso? Não? Como é que funciona esse sistema? Rapaz, esse sistema aqui a gente tira o leite e vende para o governo, só que o governo atrasa demais, sabe, o pagamento. Aí nessa uma época dessa é ruim, porque devido à seca, aí a gente se aperta muito, sabe? É difícil para viver. Essa nossa edição especial do Jornal da CUT fica por aqui, às margens do Rio São Francisco, aqui no município de Petrolina. Toda essa imensidão de água que nós vemos aqui ao fundo, ela pode resolver o problema de grande parte dessa imensa área do Nordeste que sofre com os efeitos da seca. E isso tudo representa apenas uma das soluções possíveis. Para que outras soluções, inclusive essa, sejam colocadas em prática, basta apenas boa vontade dos governantes. O Jornal da CUT fica por aqui, mas ao longo de 2013 vai trazer uma série de reportagens especiais como essa que você viu aqui hoje. Até lá! E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail, euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e segunda-feira a gente se encontra. A luta se fortalecer, Eu quero ver. a mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?